Não tem como. Não tem como nós falarmos de família sem falar do nosso Pai, que exerceu com tanta graciosidade a sua paternidade sobre nós. Um ferrenho defensor da família, apaixonado pela sua, apaixonado por todas as famílias de famílias, devotado à sua esposa Alateia, aos seus filhos Alfredo, Rafael, Lucas e Túlio, e também às suas noras Monique, Raquel e Vaninha, e também ao seu neto Benício, dedicado também à sua sogra Raimonda, e dedicado a todos os pastores, todas as suas ovelhas. E não tem como a gente falar desse mês de família sem lembrar dele. E há um texto que nós conversamos um dia falando sobre família, e eu quero trazer esse texto aqui essa noite, que está em Josué, capítulo 24, do versículo 14 em diante, que diz: agora pois temei ao Senhor e o sirva com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, quando nós conversávamos sobre esse texto, porque muita gente usa, ele falava assim, muita gente usa esse texto para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês escolham os deuses que vocês querem servir, vocês escolham fazer das suas vidas o que vocês quiserem fazer, mas eu, com unhas e dentes, eu, traduzindo na linguagem, como ele brincava dizendo, na linguagem de Rafael, traduzindo a linguagem de Rafael, está dizendo: com unhas e dentes, com todo o fervor, com tudo, eu e a minha casa, eu vou lutar pela minha casa, eu vou ser exemplo para a minha casa, eu vou fazer de tudo para que a minha casa dê continuidade àquilo que eu comecei. E Josué disse isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós serviremos a Deus com toda a alegria do nosso coração. Eu e a minha casa daremos continuidade a tudo que o Senhor começou nas nossas vidas. Eu e a minha casa não serviremos a outros deuses. Eu e a minha casa não buscaremos outros caminhos. Eu e a minha casa, para nós só existe um caminho, é o caminho do Senhor. E Josué, ele expressa toda essa revolta com algumas pessoas que caminhavam com ele, e mesmo assim se esqueceram daquilo que Deus havia feito na vida deles. Quando nós estamos falando desse tempo de família, nós estamos num tempo totalmente adverso, nunca vivido por nós, por essa geração. Estamos num mês onde aquilo que mais gostaríamos de exercer, que era estar junto e poder abraçar, não podemos. Temos que manter uma distância uns com os outros. Eu estou aqui com a minha máscara, ele tem que estar com a dele. Temos que manter distâncias. A igreja está vazia, somente as pessoas que estão aqui na parte técnica, ou tocando e cantando. E nós estamos num momento em que
abraçando, de estar beijando, de estar próximos uns dos outros. E é nesse momento que eu entendo que, como família, seja você o pai de família, seja você a mãe da família, seja você a pessoa que está conduzindo a sua casa no Senhor, seja você a única pessoa que serve a Deus na sua casa, você tem que levantar a sua voz e dizer: olha, não importa tempos de pandemia, não importa o que pode vir a acontecer, o que está acontecendo, o que pode vir, não importa o que podem estar tramando por aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança está no Senhor. Como diz lá em Salmo, se não me engano, Salmo 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confiarei no nome do Senhor, o nome que está acima de todo nome, o nome que não há nada que possa superá-lo, não há nenhum nome maior do que o dele. E eu e você temos que compreender que em Cristo, nele, aquele que foi entregue na cruz do Calvário, aquele que derramou o sangue dele por nós, nele nós somos feitos mais do que vencedores. Hoje estamos chorando dores. Hoje muitas famílias estão de luto. Nós estamos de luto no Ministério Ágape da Restauração. Famílias estão chorando. Hoje também perdi um grande amigo. Pessoas valiosas, importantíssimas. Mas existe uma palavra daqueles que confiam no Senhor. Existe uma palavra que está dizendo a mim e a você que não é nesse tempo que nós temos que enxergar, porque há uma promessa de ressurreição, há uma promessa de vida eterna, e tragada foi a morte na vitória da cruz. E é nessa vida eterna que nós confiamos. É nessa vida eterna que eu e você temos que estar firmes. Eu e você temos que lutar pela nossa família e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É nesse amor pela sua casa, é nesse amor pela sua família. Nós estamos vivendo, queridos, um tempo em que temos que ficar muito juntos, e muitos, infelizmente, por estarem juntos, estar muito perto gera atrito. Mas isso faz parte. O que nós precisamos entender é que é tempo de crescimento, é tempo de entender, é tempo de compreender melhor uns aos outros. É tempo de você olhar para a sua esposa com um olhar diferente, olhar para o marido com um olhar diferente, olhar para os filhos com um olhar diferente, olhar para os pais com um olhar diferente. Começar a compreender mais uns aos outros e amar mais uns aos outros. Começar a dedicar mais uns aos outros. Sabe por quê? Porque não sabemos o tempo do Senhor para a nossa vida. Porque não compreendemos o tempo de Deus para a nossa vida. E uma das coisas que o Senhor nos chama é viver uma vida nessa terra e uma vida em abundância. Uma vida abundante, uma vida, sabe, alegre, uma vida feliz, uma vida a qual o nome do Senhor é glorificado e exaltado. E eu e você precisamos lutar. É isso que Josué nos ensina. Você que é do ministério, você sabe que é isso que o nosso apóstolo Rafael ensina. Lutar pela nossa família, para que a nossa família seja comprometida com Deus, para que a nossa família viva o reino de Deus. Eu e você precisamos estar comprometidos com essa visão. Eu e você precisamos estar comprometidos em levar a nossa casa a servir ao Senhor. Eu e você precisamos compreender que a nossa casa nós temos que fazer discípulos frutíferos nos seus dons e nos seus ministérios, no corpo de
Cristo, com o propósito de ganhar Dom Eliseu, Bahia, Pará, o mundo para Jesus. Mas nós precisamos primeiro começar a lutar pela nossa casa. Nós primeiro temos que assumir o nosso sacerdócio e lutar por aqueles a quem Deus nos confiou. Não confie, meu irmão, em governantes dessa terra. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Não confie no seu dinheiro, até porque dinheiro nesse tempo, para algumas coisas, não está valendo muito. Mas eu quero dizer uma coisa, quando eu falo disso, é quando você vê um presidente de um banco que tinha condições de construir uma UTI, chamar os melhores médicos para sua casa, ele morrendo. Quando você vê também uma pessoa que está desempregada, ou seja, infelizmente esse vírus é democrático. O que vai nos sobrar é a nossa confiança no Senhor. O que vai nos sobrar é a nossa fé. O que vai nos sobrar é justamente a firmeza em Deus. Porque Ele disse: fiquem firmes. Ele tem nos chamado a sermos firmes. Ele tem nos chamado a continuar continuando. Quem é do mar sabe o que eu estou dizendo. E eu e você temos que continuar continuando nessa visão. Eu e você temos que continuar continuando e perpetuando essa visão de geração em geração. Eu e você temos um sonho que não foi sonhado dormindo, um sonho que foi sonhado acordado, um sonho que é uma visão. E nós temos que caminhar nesse sonho, e nós temos que viver esse sonho. Nós temos que receber esse sonho como legado para as nossas vidas. A visão, legado para as nossas vidas. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Eu quero deixar uma palavra para você que está de luto, você que está triste, você que está muitas vezes desesperado, se sentindo desamparado. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que a nossa fé esmoreça, que a nossa confiança esmoreça, porque, querido, por mais que seja a dor da perda hoje, o que nós temos que confiar é que há uma vitória garantida na cruz do Calvário, que vai nos levar a uma vida eterna. Diz aqui em Romanos 8: o que poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá? Será tribulação, angústia, perseguição ou fome, nudez ou perigo ou espada? No verso 38 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos ou principados, as coisas do presente, nem a do porvir, nem poderes, nem os poderes, nem altura, profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Brade vitória, glorifique o Senhor onde você estiver. Nada poderá nos separar. Nós temos que manter firme a nossa fé. Nós temos que manter firme a nossa confiança, a nossa caminhada. Eu e você precisamos continuar firmes naquilo que o Senhor nos propôs. Nesse mesmo versículo ele diz assim: como ovelhas levadas ao matador, nós estamos aí à beira da morte todos os dias. Mas há aquele que nos livra, e há aquele que permite, porque Ele é o conhecedor daquilo que a gente não conhece. Ontem eu falei algo que é doloroso, assim, no sentido que nós não queremos, a nossa carne, ela não quer se separar. A nossa carne, ela não quer, sabe, deixar. Mas uma semente, para que ela possa crescer, expandir, dar frutos e expandir, ela precisa morrer. Por mais doloroso que seja para nós no mar, nós não sabemos os desígnios de Deus.
mas durante mais de 40 anos, uma semente foi lançada nessa terra, e ela foi, sabe, sendo trabalhada. Chegou o tempo dela voltar para a casa do Pai, e chegou o tempo agora. Ela morreu para o mundo primeiro, cresceu, deu frutos, se expandiu, alcançou a mim e a você do Ministério Ágape da Restauração em Dom Eliseu e nas nações da terra. E agora, essa semente que cumpriu o seu propósito, aleluia, essa semente que cumpriu o seu propósito, que cresceu e deu fruto, deixou várias sementes plantadas. Eu estou aqui, querido, rindo porque é o seguinte: todas as vezes que Deus Ele tem algo grandioso na nossa vida, e nós falamos de semente, e toda semente, para que ela possa morrer e crescer bem, ela precisa ser regada. E quando eu estou falando de semente, a chuva está caindo na nossa cidade, que não caía há muitos dias. A chuva já tinha ido embora há muitos dias. Eu entendo isso como um sinal profético para nós, que chegou o tempo da nossa expansão, chegou o tempo de crescimento. Essa semente está sendo regada, ela está na casa do Pai, mas nós que somos frutos, nós temos semente para expandir para toda a terra, porque nada nos separa do amor de Deus. Hoje, para mim, poder estar aqui é uma honra, e agradecer ao Senhor por fazer parte dessa história que vai ser contada e recontada nas gerações. Eu e você tem que dizer isso todos os dias, por causa do Senhor Jesus, mas nós temos que dizer isso todos os dias também por causa do apóstolo Rafael. E eu não estou idolatrando, eu só estou querendo que vocês entendam. Deus um dia levantou um Josué, Deus um dia levantou um Rafael, para dizer que nós e a nossa casa serviremos o Senhor. A minha família, uma família de famílias, será levantada para servir ao Senhor todos os dias. Amém? Que eu e você venhamos continuar, que eu e você venhamos dar vida cada dia mais a esse legado, que esse legado continue vivo, que esse legado continue frutificando, que esse legado continue crescendo e expandindo. Ontem na nossa live de adoração, que durou mais de 2h30, na nossa live de adoração, quem é do ministério sabe que nós entramos no ciclo, nós nos movemos por ciclos e entramos no ciclo da expansão. E ontem na nossa live de adoração, eu tenho certeza que inspirado por Deus, eu disse assim: quem disse que ele não viu a expansão? Talvez até eu não veja o que ele já viu, mas os nossos filhos, nossos netos, até a vinda do Senhor, poderão ver o que ele, nosso Pai apóstolo, havia visto. Nós louvamos a Deus, e eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de trazer o nome de Deus a essa terra, para nos conduzir à verdade, para conduzir num caminho de honra ao Senhor e de honra àqueles a quem o Senhor nos tem dado. Te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos, meu Pai, pela